Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é um culto de família. Nós vamos ministrar uma palavra para a família. Se você ainda não formou família, você faz parte de uma, né? Aleluia. Vamos orar antes? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa noite, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, revelação e compreensão de tudo aquilo que será ministrado. Que o Teu Espírito Santo possa estar fluindo, penetrando cada coração, cada mente aqui nessa noite, com o Teu poder, com a Tua palavra, com a Tua revelação, Senhor. Oramos e te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir então o livro de Gênesis. Esse é fácil, né? Capítulo 37. E vamos falar de uma família. E é uma família grande. É a família de Jacó. E nós vamos falar de algumas coisas que vão acontecer na família do Jacó. E vamos trazer para as nossas famílias, em nome de Jesus. O Jacó, escolhido, né, por Deus, ele era filho do Isaac, tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e era o neto do Abraão. O Abraão teve um chamado especial de Deus, e esse chamado tinha uma promessa, cuja promessa estava sobre se tornar uma grande nação. Até esse momento eles não eram uma grande nação, mas eram uma grande família. E é interessante que mesmo uma família que tenha sobre si uma promessa, que tenham bênçãos direcionadas, não estão isentas de problemas. Então, graças a Deus, a tua família não é a única que tem problema. Fala aí para o seu irmão, graças a Deus. Pergunta para ele, sua família tem problema? Pergunta aí. Então, todos nós, né, pertencemos a uma família que tem dificuldades. A do Jacó não foi diferente. No entanto, que a própria formação de sua família foi só B.O. Na realidade, o Jacó vai se apaixonar por Raquel e vai trabalhar por ela por 7 anos, e quando chega o dia do casamento, o sogro, ao invés de dar Raquel, dá Lia para ele. Né? Aí no outro dia ele percebe e ele vai reclamar, né? Direito do consumidor. Não é verdade? Eu trabalhei por Raquel, você me deu Lia, e o sogro fala assim, aqui na terra o costume não é esse, tem que ser primeiro a primogênita, a mais velha. Depois você trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel. Mas uma semana depois ele casa-se também com Raquel, mas trabalha mais 7 por ela. E só que ele amava a Raquel, mas tinha também como esposa a Lia. E é interessante que nesse relacionamento vai começar uma disputa pelo coração de Jacó. A Lia queria o amor de Jacó, só que o amor de Jacó estava com Raquel. E Deus vai abençoar a Lia, e a Lia começa a ter filho um atrás do outro. Enquanto que Raquel não tinha filhos. Então ela tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Só que a cada filho que ela tem, que era uma honra para a mulher, ela acreditava que o Jacó ia ficar com ela, ia se apaixonar por ela, ia olhar para ela diferente, mas isso não aconteceu. E vai ficar essa briga entre Raquel e Lia, você pode depois conferir isso na sua casa, lá no final do capítulo 29 de Gênesis, início do capítulo 30, aí a Raquel, inconformada, pega a escrava e fala para o Jacó, deita com a minha escrava que ela vai gerar filho no meu lugar.
E ele vai lá, e realmente isso acontece. A Lia também fala, então também toma a minha escrava, deita com ela que vai gerar filho também. E Jacó vai tendo filha com a escrava de uma, com a escrava da outra, e com Lia e com Raquel nada. Até que, passados muitos filhos, dessa briga entre as mulheres, Deus vai se lembrar de Raquel e ela vai ter um filho chamado José. E o José é o filho amado do Jacó. O José é o filho querido, porque além de ser filho de Raquel, a sua amada, ele é o filho da sua velhice. Então, é uma família formada não pelo desejo de ter filhos, mas por uma guerra, por ciúmes, por briga, por contenda. Então, olha que família legal. Vão nascer 12 filhos e uma filha debaixo de um ambiente de disputa, pelo amor e pela atenção do marido, né? E cada filho que nascia, a mãe dava o nome referente àquela situação que estava vivendo. E assim foi formada a família do Jacó. Interessante, né? Às vezes você pergunta para o seu pai, para sua mãe, por que eu nasci? Como é que foi? Você já perguntou? Teve essa dúvida? Né? Será que você foi planejado, projetado? Né? Quais foram as motivações? Nós sabemos que as motivações aqui para formar a família de Jacó foi um caos, uma briga e uma disputa. E nesse ambiente dessa família, nasce o José, que não tem nada a ver com isso, mas o José é o favorito. Repita comigo, favorito. É o favorito, é o queridinho. Aí você fala assim, você já identificou alguém da sua família assim, né? É você o queridinho lá ou não? Vocês estão com vergonha, né? Vocês sabiam que a maioria das famílias, isso é pesquisa científica, existe o favorito? Ou a favorita? Aí você fala, eu sei, é minha irmã. É o meu irmão, né? Aí já começa meio que identificar. E isso não significa que ama menos os outros, mas significa que o pai ou a mãe tem uma identificação de forma subconsciente, ele nem sabe por quê, mas tem uma ligação e uma identificação maior com um do que com o outro. E isso, na maioria das famílias, vai dar problema. Porque a mãe só gosta dele. Porque o pai só gosta dela. E não sei o quê, né? É porque eu nunca fui, né? Tudo que eu faço está errado. E começam essas disputas na família por causa do favoritismo. Vamos ler isso então? Gênesis 37, a partir do versículo 1. E nós vamos trabalhar esse favoritismo e quais os sentimentos isso pode gerar, não só dentro da família, mas em outros ambientes também. No trabalho, na igreja. Vamos ler. Gênesis 37, 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai, já era dedo duro. Israel, olha só o versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha o favoritismo aqui. O homem tinha 13 filhos, eram 12 filhos e uma filha. A filha podia ser a xodó, não podia? Você tem 12 homens, nasce uma menina, mas não. O xodó do Jacó era o José. Ele faz uma túnica especial para ele, colorida. Imagina,
Todo mundo vestia uma cor só, cinza, preto ou branco. O menino era colorido. Né? O menino era o dedo duro do pai. Tudo que os irmãos faziam, ele ia lá e... Ô pai, você não sabe o que o Simeão fez. Se você visse o que Judá falou, e ele ficava trazendo notícias dos irmãos para o pai. Então, está olhando para uma família que tem promessa de Deus, uma família que foi escolhida, que é bênção do Senhor, mas é uma família que não está isenta de dificuldades. Esse favoritismo do José vai provocar um sentimento nos irmãos. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Não sei como está aí na sua Bíblia, se está o termo pacificamente. O que é não conseguir falar pacificamente? Então, eu quero que você entenda o ambiente dessa casa. Como é que os irmãos conversavam com José? Oi, José, meu irmão querido, como nós te amamos. Era assim? Como que é um ambiente que você não consegue falar de forma pacífica? Como é um ambiente que você não consegue conversar de forma pacífica? Que todas as conversas têm que ter um tranco, tem que ter uma acusação, tem que ter um apontar de dedo, tem que ter uma chantagem. Então é um ambiente pesado, assim que estava. Então imagina as reuniões em família, uma família grande, e o José não tinha como conversar com os irmãos, que o negócio azedava. Por que isso? Por causa do favoritismo. Eles tinham dentro dele um sentimento perigoso. Um sentimento que nós vamos trabalhar nessa noite. Que se eu perguntar para você que se você tem, você vai falar que não. Mas a gente vai ver se tem ou não. E é interessante, aqui o texto vai continuar e vai falar que o José vai ter sonho, mas o foco nosso não é falar sobre sonho, mas é falar do sentimento dos irmãos para com o José. Versículo 8, depois que ele conta o sonho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Essa versão aborrecer também é traduzido aqui por ódio. Então os irmãos tinham ódio do José por causa do favoritismo. Por causa do favoritismo gerou esse ambiente perigoso e um sentimento de ódio. E o pior, irmãos, se nós vamos seguindo os textos, vai lá para o versículo 11 agora, quero ler aqui com vocês. 37:11, vai chegar lá, aleluia. Ele vai ter outro sonho, vai contar o sonho. Seus irmãos, pois, o invejavam. Invejavam. Então, nós já estamos identificando alguns sentimentos que estão no coração dos irmãos. Ódio e inveja. E se eu perguntar para você, você não precisa responder, você só pensa. Você já teve inveja de alguém? Inveja é um sentimento inerente da carne do ser humano, né? Do coração do homem. Jesus diz que de dentro do coração do homem vem várias coisas que o contaminam. E dentre essas coisas, uma coisa se chama inveja. Como que eu identifico inveja? Quando eu fico triste por algo de bom que acontece com o outro.
Quando o outro é beneficiado, quando o outro é abençoado, quando o outro tem algo que eu não tenho, conseguiu algo que eu não consegui, é natural muitas vezes você falar assim, mas que infeliz, como que ele conseguiu, eu não? Né? Às vezes trabalha no mesmo lugar, ganha o mesmo salário e o camarada consegue coisa que você não consegue. Você fala, mas peraí, tem coisa errada aí? E às vezes a gente se pega com pensamento e sentimento que é terrível, irmãos. E uma das coisas que faz com que você identifique a inveja é que você começa a falar mal. Você, quando fala mal de alguém, toma cuidado, pode ser uma inveja. Porque você, dentro de si, não está feliz com o que está acontecendo com o outro. Os irmãos olham para José, Deus está dando sonhos para José, e eles falam assim, esse infeliz vai mandar em nós? Quem que ele pensa que ele é? Só porque tem uma túnica colorida? E já está com sentimento dentro de si, que leva a falar mal, que leva a expressar esse ódio, e esse sentimento vai crescendo. E nós vamos trabalhar a inveja nessa noite. Nós precisamos falar sobre isso. Então, para você que tem filhos, toma cuidado com o favoritismo. Pode ser que de forma subconsciente você está privilegiando um em detrimento do outro. Um está recebendo regalias, enquanto que o outro não. Um está sendo mais elogiado, enquanto que o outro não. E isso pode gerar sentimentos terríveis. Então, dentro de uma família, é importante nós olharmos que, muitas vezes, lá dentro do seio familiar, tem sentimentos aflorando lá. E, às vezes, pode ser ódio, pode ser inveja, pode ser a ideia de preferir mais um do que o outro. E eles vão carregar esse sentimento dentro de si. Vamos seguir um pouquinho? O que vai acontecer aqui? Os irmãos vão pastorear o rebanho do pai num lugar bem longe. Vamos ler aí do 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 37, 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Essa era uma viagem de 100 quilômetros. O pai também não ajudava, né? Manda os irmãos para pastorear o rebanho, o José fica em casa. Bonito, né? Queridinho do papai. Aí o que ele faz? Agora você vai lá e vê o que eles estão fazendo. E vem contar para mim. Então o pai também não ajudava. Então você vê como uma família está disfuncional, né? O pai está preferindo um, está meio que mandando o outro como X9, vai ver o que eles estão fazendo, 100 quilômetros de viagem, e o José, para agradar o pai, né? Eu vou, pode mandar que eu vou. E ele vai mesmo. Quando nós chegamos, então, lá no versículo 18, o José se perde do caminho, tal, mas aí ele chega lá. Versículo 18 diz assim, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o... Irmãos, olha que terrível isso, o sentimento vai crescendo, a inveja vai gerando ódio, o ódio vai gerando um sentimento terrível dentro do coração dos irmãos, e eles vão planejar matar o irmão. Ah, lá vem o sonhador, lá vem o queridinho do papai, agora ele vai ver só. Eles conspiraram, eles começaram a falar entre eles, começaram a fazer um plano para matar o José. Olha o 19, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então planejaram tudo. Ele vai vir, a gente vai matar ele, jogar numa cova, e vai falar que um bicho comeu ele, vamos ver o que vai dar desse menino. Mas Deus já tinha um plano para José, e o Rúben, que é o primogênito, não vai deixar isso acontecer, vai convencê-los, e eles vão pegar o José. A primeira coisa que eles vão fazer quando eles pegam o José é arrancar a sua túnica. Se você ver o versículo 23, diz assim: aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-lhe e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois se assentaram a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Assim que eles fazem, vendem o irmão, vendem a preço de banana. Eles vão vender o irmão por 20 moedas de prata, como o preço de um escravo. Eles vão vender o próprio irmão. E sabe o que eles vão fazer? Vão pegar as vestes dele, vão matar um cabrito, vão molhar as vestes no sangue e vão mandar as vestes para o pai. E vão dizer assim: por acaso essas são as roupas de José, o seu filho? Versículo 32. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levar a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta túnica será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Agora, olha isso aqui, irmãos. Às vezes a gente lê e não presta atenção. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou os seus filhos por muitos dias. Eles vão forjar a morte do irmão e vão convencer o pai de que ele havia sido morto por uma grande fera. E o pior, eles vão ver o pai de luto, chorando, e eles não falam nada. Pior que isso, olha o versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Mas são falsos, né? Olha o nível da hipocrisia. O pai está chorando, o pai não quer consolo, o pai fala assim: sabe o que vai acontecer comigo agora? Eu vou morrer junto com meu filho. A amargura foi tão grande para Jacó, que ele falou: eu quero morrer agora. Ele está de luto, ele está chorando por um filho. E os outros irmãos, sabe o que estão fazendo? Consolando o pai, mantendo a mentira. Mantendo a mentira, a hipocrisia. O que o ser humano pode fazer, irmãos, quando a inveja entra no coração? Coloca um texto para mim aí, por gentileza, meus auxiliares. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, fica à vontade também. O sentimento sadio é vida para o corpo. Tem muito pesquisador já comprovando isso, né? Um coração alegre, sentimento bom, é saúde para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos.
porque a inveja faz mal. A inveja gera sentimento de ódio, de raiva. A inveja leva você à maledicência, a falar mal. E às vezes está impregnado dentro das famílias. As famílias não conseguem nem conversar, não conseguem nem se relacionar, porque existe inveja, porque existe amargura, porque existe ódio, e muitas vezes até o pior acontece. Foi o que aconteceu, irmãos, com Abel e Caim. Deus aceita a oferta de Abel, não aceita de Caim. Ele fica tão irado, que ele mata o irmão. Então, este sentimento tem que ser tratado. Abra comigo, por gentileza, no livro de Tiago, Novo Testamento. Tiago, capítulo 3. É interessante que o livro de Tiago, no capítulo 3, começa falando da maledicência, do poder da língua, que a gente tem que usar a língua, as nossas palavras, de forma a edificar, a abençoar. Mas quando chega no versículo 13, ele vai começar a falar sobre a inveja. Porque a maledicência é uma consequência da inveja. Versículo 13 de Tiago 3. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato e pelas suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintrais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Cuidado com esse sentimento, porque o sentimento de inveja pode se tornar terrível dentro de você. E por causa disso, você pode começar a gerar dentro de você outros sentimentos e, pior, atitudes com as outras pessoas. Irmãos, isso pode acontecer no ambiente de trabalho. Isso pode acontecer na igreja. Será que acontece? Será que acontece? Será que tem os favoritos? Será que tem os que são mais queridinhos do que os outros? Então o problema, irmãos, não são as escolhas. O problema é o sentimento que nós temos em relação àqueles que são escolhidos. Deus escolhe pessoas. Jesus escolheu 12. Dos 12, tinha 3 que iam para eventos específicos. Dos 3, tinha um que inclinava a cabeça no peito de Jesus. Deus é soberano em suas escolhas. E quando Deus escolhe, não significa que Ele ama menos um do que o outro, mas que Ele tem propósitos distintos. Sempre haverá alguém melhor do que você e do que eu. Glória a Deus por isso. Sempre haverá alguém melhor. Sempre haverá alguém que canta melhor, que toca melhor, que prega melhor, que serve melhor, que cozinha melhor. Aleluia. Que é mais bonito que você. Fazer o quê, né? Tem gente mais bonita. Mas tem mais feio também, graças a Deus. Sempre haverá alguém melhor. E muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado para que o sentimento de inveja, o sentimento de ódio, começa com um sentimento faccioso, diz Tiago aqui, né? Palavras que não são comuns nos dias de hoje. Mas é aquele sentimento de divisão, aquilo que fica no seu coração, aquela coisa que, eu não sou escolhido, eu sou sempre desprezado, eu sou sempre o menor. É o sentimento, é a síndrome de Gideão.
Lembra do Gideão? O Gideão, o anjo aparece para ele. Ô varão valoroso, Deus é contigo. Fala, quem sou eu? Sou o menor da minha casa. Sou o mais pobre da terra. E aí começa com a síndrome do Gideão. Porque não tenho direito, porque não posso, porque sou o menor, porque nunca fui escolhido, nunca fui o favorito. Não, irmãos, o nosso Senhor tem propósitos distintos para todos nós. Aleluia! Cuidado, você não precisa imitar ninguém, você não precisa querer ser igual a ninguém, seja você. Fala aí para o seu irmão, seja você, meu filho. Seria muito mais fácil se os irmãos olhassem para o José e falassem, tá bom, o pai ama ele mais que a gente, fazer o quê? Nós estamos aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Mas não, ficaram conspirando, ficaram alimentando aquele sentimento, ficaram se sentindo inferiores e foram planejando a morte do irmão. Cuidado, irmãos, com o sentimento faccioso, com a inveja, com isso que traz rancor dentro do seu coração. Isso é podridão dos ossos. Nós precisamos sim, dentro das famílias, vigiar, claro, né? Procurar tratar todos da mesma maneira, mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes na empresa não vai ser possível, muitas vezes na igreja não vai ser possível. Aonde tem gente, vão ter aqueles que vão se destacar mais, aparentemente parecem ser melhores, mas sabe o que Deus faz? Deus ele é um Deus que recompensa aqueles que se sentem menos favorecidos. Isso aconteceu até com Lia, quando Deus viu que o Jacó amava mais Raquel do que Lia, sabe o que ele fez? Ele abençoou a Lia para que ela gerasse mais. E ela foi a que mais deu filho para Jacó. Lembrando que quando Deus está escolhendo José, Deus não tinha um plano só para José, Deus tinha um plano para toda a família. Se Deus não tivesse escolhido e protegido José, toda a família de Jacó morreria de fome, porque veio uma grande fome sobre a terra, mas o José se tornou governador do Egito. Propósitos. É claro que lá na frente você vai encontrar o perdão acontecendo na vida dessa família, a reconciliação acontecendo, o José levando a família toda para morar no Egito, para morar bem, comer bem, graças a Deus. Mas é interessante como Deus é um Deus de escolhas e de propósitos. O Senhor escolhe a quem quer e exalta a quem quer. O Senhor levanta quem Ele quer. Ele é o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Então que todo esse sentimento, irmãos, que a gente tem que vigiar, tem que ser tirado, porque não vem de Deus. O versículo 16 de Tiago 3 está dizendo para nós, aonde há inveja, espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Camarada, não fique em paz, está sempre perturbado, está sempre incomodado com alguma coisa. Mas o 17 diz, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Talvez na sua casa, na sua família, ainda tenha essa coisa, né? Ah, ele é o predileto, ela é a predileta. Aleluia. Cuidado. Ajuda a gente aí, Júnior. Cuidado com esse sentimento. Aleluia. Às vezes, as brigas, as contendas, as discussões estão acontecendo por causa dessa divisão, desse sentimento de ódio. E nós precisamos deixar o Espírito Santo tratar nosso coração.
Sabe, irmãos, às vezes isso pode acontecer quando um casal tem filho. Aí a mãe vai se dedicar ao filho, o marido se sente excluído. Ai, você não me ama mais. E existem situações que o pai disputa com o filho a atenção da mãe. Ou vice-versa, né? Já viu aquele vídeo? A mãe gera por 9 meses. E a filha escolhe o pai. Oh, Jesus. Às vezes pequenas coisas precisam ser tratadas. Aleluia. Feche seus olhos. Às vezes acontece com a sogra, né? O marido está dando mais atenção para a mãe do que para a esposa. Está preocupado mais em resolver as coisas da família do que da sua própria casa. E isso vai entrando, o sentimento vai entrando, causando discussões, brigas, contendas. Talvez está dando mais valor para quem é de fora do que é para quem é de dentro. Ô Senhor, deixa o Espírito Santo sondar o teu coração e o meu coração. Aleluia. Talvez você está carregando um sentimento terrível a respeito de alguém, de algum irmão da igreja. Talvez de algum familiar, de algum colega de trabalho. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. E se você identificar esse sentimento, peça perdão ao Senhor e peça para Ele te ajudar. Peça para Ele te curar. Peça para Ele te dar sabedoria do alto, que é pura, é pacífica, é cheia de misericórdia. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Talvez você se esforça tanto para ser visto, se esforça tanto para que alguém elogie, para que alguém te veja, e muitas vezes você não está sendo visto. Isso está gerando um sentimento ruim em você. Deixa o Senhor te curar nessa noite. Deixa Ele limpar o teu coração. Oh, aleluia. Vamos adorá-lo. Enquanto isso, vai falando com Deus. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Orações. Senhor, que toda inveja, que é obra da carne, Senhor, todo sentimento de tristeza pelo sucesso do outro, todo ódio, todo rancor, toda angústia, toda decepção, Senhor, vai limpando nessa noite. Senhor, vai visitando os nossos corações. Senhor, vai dando sabedoria aos pais, para que não caiam na armadilha do favoritismo, Senhor. Oh Deus, vai dando sabedoria, Senhor, nas palavras, no trato, no cuidado. Oh Deus, que muitas vezes de forma inconsciente, Senhor, nós fazemos e falamos coisas que não devíamos. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita os lares aqui representados nessa noite, Senhor. Visita as famílias, Senhor, e as nossas famílias nessa noite, com o poder do Teu Espírito Santo. Vai limpando, Senhor, todo o coração ferido, todo o coração angustiado. Pai, nós não queremos carregar sentimentos que façam mal para o nosso corpo, Senhor. Limpa o nosso coração, que toda inveja, que todo sentimento faccioso, de divisão, de contenda, que todo sentimento de maledicência cai por terra, em nome de Jesus.
Oh, Senhor, que possamos vigiar o nosso coração, Senhor. Guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. Limpa-nos, Senhor. O Senhor é um Deus que trata os corações. Coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Senhor, se há famílias que precisam acertar situações, prepara, Senhor. Se há conversas que precisam ser feitas a respeito disso, que sejam feitas, debaixo da paz e da graça do Senhor. Que o Senhor encha o nosso coração da sabedoria que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus. Para que possamos, Senhor, viver uma vida abençoada, cheia de bons frutos. No nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você pode se assentar.